Oi, gente. Oi, minhas amigas de fio, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu venho convidar você mesmo, você aí que tá aqui, que chegou aqui por acaso, você que já está fazendo parte da nossa família Mundo dos Amigurumis, a fazer mais uma coisinha fofa. Minhas amigas de fio, vamos fazer mais uma coisinha fofa no vídeo de hoje, no tutorial de hoje. Eu trouxe para você um lindo coelhinho, coelhinho da Páscoa, coelhinho chaveiro, coelhinho para você fazer o que você quiser com ele. Essa fofurinha aqui, ó. É muito fofo mesmo, gente, muito fofo, coisa fofa de mamãe. Lindeza, é uma lindeza de coelho. E aí, eu convido você a vir comigo confeccionar este coelhinho, que tá bem fácil. É claro que o vídeo tá um pouco longo, porque eu tenho várias dicas para vocês, dicas bem importantes, tá? Dicas de costura, dicas na hora de colocar enchimento, mas ele é bem facinho, bem simples de fazer. É um coelhinho bolinha, mundo dos amigurumis. Então, vamos juntas amigurumar? Vamos lá, meninas. Para essa videoaula, vou estar utilizando a minha agulha 1,75. E quem me conhece já sabe que ela é a minha predileta. Eu amo fazer peças pequenas. E o fio que eu vou trabalhar é um fio compatível com a agulha número 2. Por que eu vou estar usando a 1,75? Por dois motivos. Primeiro, eu quero que a minha peça fique pequena. Segundo motivo, eu quero tensionar melhor os meus pontos. Quero que eles fiquem bem mais apertados. Então, sabendo disso, vamos iniciar com o anel mágico. Prontinho, nosso anel mágico. Agora, vamos fazer 6 pontos dentro desse anel. Prontinho, vou fechar o meu anel e vou começar a minha segunda carreira e vou fazer carreira de aumento. Vou fazer 6 aumentos e vou finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho, minha segunda carreira finalizada, eu tenho 12 pontos baixos. Vamos para a terceira carreira e nós vamos continuar aumentando. Vamos fazer um ponto e um aumento e finalizar com 18 pontos baixos. Prontinho, a minha terceira carreira finalizada. Temos 18 pontos aqui dentro desta carreira. E nós estamos, claro, trabalhando com pontos baixos. Agora, vamos para a quarta carreira e vamos fazer 2 pontos e um aumento. E finalizar com 24 pontos baixos.
Prontinho, finalizei a minha carreira. Temos 24 pontos baixos. E eu vou colocar o meu marcador. Porque esta carreira que a gente vai fazer, ela é um pouquinho diferente. Eu quero fazer 3 aumentos nesta carreira, somente 3. Eu posso fazer em qualquer lugar, tá? Eu quero finalizar a minha carreira com 27 pontos baixos. Então, vou fazer 3 aumentos ao decorrer da carreira, tá? Posso dividir os pontos, posso fazer um no início, um no meio e um no final. Eu posso fazer da maneira que eu desejar, tá? Então, vamos lá. Prontinho, finalizei a minha carreira e eu tenho 27 pontos aqui dentro. Essa é a nossa 5ª carreira. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 5 carreiras de ponto sobre ponto. E eu vou fazer as minhas e eu volto já. Prontinho, finalizei minhas sequências de carreira, 5 carreiras. Nós estamos na 10ª carreira. Nós vamos aplicar os olhinhos entre a carreira 7 e 8 de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Entre a carreira 7 e 8, nós vamos aplicar os olhinhos. Esses olhinhos que eu escolhi são olhinhos com trava, mas você pode aplicar o olhinho que você desejar. Se você não tiver, pode fazer um bordadinho, usar a criatividade, usar botões. A criatividade é de graça, tá aí, tá? E a gente pode usar o que a gente tiver. Eu quero dar outra dica para você de olhinhos. Ó, olhinhos entre a carreira 7 e 8. Nós temos que colocar os dois na mesma carreira. Se a gente colocar um em uma carreira e um na carreira de baixo ou na carreira de cima, ele vai ficar, ó, torto. E esse é um dos erros de amigurumis, tá? É um erro que é comum, tá, gente? É um erro comum a gente, olha, colocar errado os olhinhos e aí eles ficam, ó, dessa forma, tortinho. Então, a gente tem que se atentar quanto a isso. E aí, a gente, ó, vai colocar na mesma carreira, na mesma direção. E aí, a gente pode escolher colocar ele, ó, mais próximo um do outro ou mais distante. Depende. Nessa parte da distância, eu vou colocar 1, 2, 3 pontos de distância, ó. 1, 2, 3 pontos de distância um do outro. Mas você pode colocar mais pertinho ou mais distante, tá? Essa foi a minha dica de olhinhos para você. Vamos prosseguir e agora nós vamos fazer diminuições, tá? Diminuições dessas regressivas. Nessa carreira, nós vamos fazer 3 diminuições, tá? Da mesma forma que fizemos a última carreira de aumento. Pode ser em qualquer lugar, tá? Da carreira. E a gente vai finalizar essa carreira com 24 pontos baixos. Ela é a carreira 11.
Finalizada a carreira 11, vamos para a carreira 12. Na carreira 12, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição e vamos finalizar com 18 pontos baixos. E eu vou fazer a minha e eu volto já. Carreira finalizada e eu acabei esquecendo de colocar a travinha. Então, vamos colocar a travinha. A travinha, eu prefiro colocar ela dessa forma. Eu acredito que é a forma correta, tá? Assim, ó. E aí, a gente empurra bem. E tem gente que queima essa parte aqui, tá? Eu não vejo necessidade, ó. Tá? Essa borda pra cima. E aí, a gente, ó, aperta bem. Fica bem travado mesmo. Então, vamos prosseguir com a nossa peça. Vamos prosseguir e vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição e vamos finalizar com 12 pontos baixos. Carreira finalizada, temos 12 pontos baixos e agora é a hora da gente colocar enchimento na nossa peça. E eu quero dar outra dica de enchimento. Enchimento é um outro erro que a gente comete muito na hora de fazer amigurumi. Então, eu vou dar uma dica para você. Primeira dica, olha, sempre abra bem a sua fibra. Abra ela assim, ó. Ó, pegue a sua fibra e, ó, faça dessa forma assim, ó. Desfie bem ela, tá? Assim, antes de colocar. Porque se você colocar ele todo embolado, ele vai ficar num determinado local. Ele vai ficar somente fixo onde você colocar ele. Ele não vai se abrir sozinho ali. E dessa forma, você pode modelar. Você pode, abrindo ele, você pode colocar ele onde você determinar. E aí, a segunda dica é: não colocar enchimento nem de mais e nem de menos. Se você colocar de menos, ele vai ficar murcho. E se você colocar ele de mais, ele vai estourar os pontos. Então, a gente não deve colocar nem de mais e nem de menos. Vamos aplicando, tá? E sentindo na mão da gente como ele vai ficando. E aí, ó, a gente colocou, tá vendo como a gente abriu a fibra? A gente pode, ó, colocar aonde a gente quiser esta fibra, porque ela está aberta. E dessa forma, a gente pode, olha, colocar aonde a gente quiser, porque a fibra está, ó, não está embolada. E aí, a gente pode, ó, ir colocando conforme a gente vai vendo onde o amigurumi precisa. E a gente, ó, vai apertando, ó, que ele tá muito murcho, tá vendo como ele tá murcho, ó? Ou seja, ele precisa de mais enchimento. Se eu deixar ele dessa forma e a pessoa lavar ele, ele vai ficar mais murcho ainda depois que lavar. Então, é importante, tá? Que a gente coloque a quantidade exata de enchimento, nem de mais, nem de menos. Quando a gente coloca de mais, é mais fácil de ver, porque vai estourar os pontos. Quando a gente coloca de menos, é a dúvida de muita gente. É mais difícil saber se ele tá murcho ou se ele tá bem, ou se ele tá com a medida certa. Mas a gente tem que ir sentindo o amigurumi. Não tem outro jeito de saber a não ser sentindo ele, ó. Apertando mesmo ele, para ver se ele tá com enchimento o bastante.
Bom, ele fica bem firme. Quando a gente apalpa ele fica firme, tá? E aí, olha, ele não fica com nenhuma abertura nos pontos e fica bem firme. Esse é a forma ideal de preencher o seu amigurumi com a fibra de enchimento. E nós vamos prosseguir com a nossa carreira, vamos fazer a última carreira de diminuição. Se for preciso, a gente pode colocar mais enchimento. Eu vou tirar aqui o meu marcador e vou fazer diminuições. Vou fazer 6 diminuições e vou fazer um anel mágico reverso. E agora, nós vamos fazer com a mesma receita as perninhas, os bracinhos e a orelhinha. E nós vamos iniciar com o anel mágico. Dentro do anel, vamos fazer 6 pontos baixos. Na segunda carreira, vamos fechar o anel. Na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto em um aumento e vamos finalizar com 9 pontos baixos. Segunda carreira finalizada, temos 9 pontos baixos. A terceira e a quarta carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Prontinho, sequência de 2 carreiras finalizadas. Agora, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição e vamos finalizar com 6 pontos baixos. Prontinho, 6 pontos baixos. Vamos fazer novamente 2 carreiras de ponto sobre ponto. Prontinho, vou finalizar com um ponto baixíssimo e vou deixar fio para aplicar na minha peça. Está pronta a nossa receita.
E com essa mesma receita, nós vamos fazer, olha, os 2 bracinhos, as 2 perninhas e as orelhinhas. As orelhinhas eu brinquei com as cores, olha. Eu fiz um coelhinho para um menino de cor azul. E você pode brincar fazendo o tom de cor que você desejar. Sabendo disso, vamos prosseguir com a nossa peça. Agora, nós vamos fazer o rabinho. O rabinho, nós vamos fazer um anel mágico. Vamos fazer 6 pontos baixos. Fechar o anel. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos e vamos finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou deixar fio para aplicar na peça. E eu vou fazer um anel mágico reverso, usando a minha agulha de tapeceiro. Como eu vou fazer? Olha, eu vou pegar todas as alcinhas da frente, olha, eu vou pegar as da frente do meu ponto. Prontinho, um pouquinho de enchimento e puxa. E assim está pronto o nosso rabinho. As orelhinhas já estão prontas, o rabinho. Vamos precisar de uma agulha de tapeceiro para costura. É importante que a gente utilize a agulha de tapeceiro, porque ela é sem ponta. E isso facilita na hora da aplicação na peça, devido aos pontos, tá? Vamos montar a nossa peça. No momento da montagem, a gente tem um grande aliado, que são os alfinetes, tá? Eles são nossos aliados na hora de montar a nossa peça. Então, a gente tem que usar os alfinetes para nos auxiliar. Se você não tiver alfinete, tudo bem, tá? Mas verifique corretamente onde você vai posicionar as suas peças, tá? Porque nesse momento da costura tem muito erro na hora da aplicação. Aplicar as peças com os alfinetes primeiro te dá um melhor parâmetro de onde vai ficar melhor a sua peça, se ela não está torta, porque o momento da costura é onde a gente erra muito, porque a gente costuma não verificar direito se a peça está no lugar correto e a gente acaba aplicando a peça torta. E aí, minhas amigas, vocês estão gostando das dicas desse tutorial? Então, eu tenho mais uma dica para vocês. São as nossas revistas online. E eu tenho 3 em especial para apresentar para vocês. É a revista online Brincando de Bonecas, a revista online Criação e Desenvolvimento de um Projeto em Amigurumis
E a nossa mais última criação, que é a coleção de bichinhos em amigurumis. Todas elas estão com um precinho camarada e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque tem dicas, curiosidades, tem a receita e tem o tutorial passo a passo. É uma aventura melhor do que a outra. Então, o que você está esperando? Corre lá e garanta já a sua revista online e entra em mais uma aventura comigo. Comecei aplicando as perninhas, tá? E aí eu posicionei ela, ó, uma posição 10 para as 2, tá bom? Assim. Na parte de baixo, coloquei meu alfinete e aí nós vamos costurar. Pegando os pontos certos, a gente evita que a costura fique aparecendo. Estando firme a minha peça, eu saio, ó, lá em cima no anel mágico, tá? E eu posso cortar o meu fio. Depois de aplicar as perninhas, eu vim aplicar as orelhinhas, olha. E eu apliquei, ó, na direção do anel mágico. Direcionei bem o anel mágico, ó. Anel mágico. Apliquei a primeira e vou aplicar a segunda com você. O rabinho, olha, eu aplico bem na parte de baixo, tá? Não é na parte de trás que eu aplico, não. É bem na parte de baixo, bem pertinho das perninhas. E também é a mesma costura, tá? Os bracinhos, olha, eu posicionei ele, ó, na mesma direção da orelha, seguindo a mesma direção da orelha e na mesma carreira dos olhinhos, tá? Ó, na mesma carreira dos olhinhos.
Agora, nós vamos bordar o narizinho. Aí, a gente deve usar, olha, a agulha com ponta, ó. Essa não é agulha de tapeceiro, ela é uma agulha de calibre maior. Acho que é o número 6, tá? Se eu não me engano, o calibre dela é número 6. Para bordar, a gente utiliza essa agulha com ponta. Para costurar o amigurumi, a gente vai usar a agulha de tapeceiro. Ó, na parte de trás, em um ponto, ó, em um buraco de ponto, a gente sai, ó, aqui abaixo, uma carreira abaixo dos olhinhos, ó. E a gente vai fazer o narizinho, deixando um pedaço de fio para a gente arrematar. E a gente vai fazer um triângulo. A gente vai bordar aqui um triângulo. E vai preencher esse triângulo. Depois que ele estiver preenchido, a gente vai fazer, olha, essa parte aqui, ó, um tracinho aqui embaixo. E aí, a gente vai voltar lá para aquele fio e vai arrematar. Eu também fiz uma sobrancelha, ó. É só um tracinho, tá? Em cima do olho. Este fio é um fio de bordado. E aí, a gente vai fazer um tracinho, ó, num olhinho e um tracinho de volta. Esse fio é de bordado, tá? Dá um charme. E aí, o nosso coelhinho tem uma sobrancelha, já dá mais vida pra ele, né? Ele já parece que fica mais vivo, curioso que só ele. E aí, eu tenho uma dica também, um lacinho, que é opcional, mas se você for colocar, coloque ou num tomzinho branco ou na cor da orelha. As orelhas também você pode fazer num tom de rosa, branco, com o tom que você quiser. Se você quiser, você pode fazer desse menininho aqui um chaveirinho, tá? Ele fica bem legal. Você pode substituir o rabinho por um pomponzinho, tá bom? Ele fica bem legal com pomponzinho também. Eu prefiro a bolinha porque permite que ele fique sentadinho. Fica bem legal, bem bonitinho, fofinho. Nosso coelhinho bolinha é o coelhinho bolinha do mundo dos amigurumis. E eu espero que vocês tenham gostado desse coelhinho bolinha. Ele é muito fácil, muito simples de fazer. Você pode fazer agora para Páscoa, para colocar na cestinha de chocolate, de ovos de chocolate. E, claro, vou pedir que você deixe aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que a gente publicar um vídeo novo. E convidar você para assistir mais um tutorial do nosso canal Mundo dos Amigurumis. Beijinhos no coração.